Então, isso é para mim um problema. Agora, em relação a nomes, né? A gente não vai cogitar nomes, mas eu queria que vocês trouxessem o perfil que vocês gostariam de ver no Vila neste momento. Aurélio, você, um perfil de treinador. Se você quiser citar nome para dar exemplos, fique à vontade, né? Mas não somos nós que vamos contratar. Mas nós podemos dizer aqui um perfil que a gente entende que fosse interessante para o Vila nesse momento. Qual seria o seu, Aurélio? Olha, Gerli, dado a situação atual do time, e para mim, além da saída do Luizinho, passa também por uma queda de rendimento acentuada de muitos atletas. Nossa, mas aí o Edielson não me ajudou agora, né? Com esse nome que apareceu na tela aqui, eu acho que ele não me ajudou muito. Mas tudo bem, vamos voltar ao caminho aqui. Eu acredito que o Vila deveria trazer um treinador de energia, vamos dizer assim. Ah, mas o Luizinho tem esse perfil, certo? Mas, claro, não pode ser só isso, né? Você citou um nome que, para mim, eu particularmente não gosto muito da pessoa dele, pelo que eu observo, mas como técnico ele trouxe resultados bons, é o Alan Al. É um técnico que hoje ele está empregado, né? Obviamente, mas ele é um técnico que conseguiu extrair coletivamente um futebol muito bom de um time muito limitado. Se a gente for olhar o time que fez aquela campanha histórica do Vila no segundo turno, era um time extremamente limitado, de jogadores que estavam em fases ruins nos times que eles estavam, praticamente foram catados, se a gente for lembrar o Souza mesmo, que veio o volante. Ele fez um resto de Série B excelente, mas ele era reserva do reserva na Chapecoense, ele veio porque ele foi dispensado. Então, o perfil do Alan eu acho interessante no sentido de fazer um time mais coletivo, que joga pelo time, não por jogadores. Só que ele talvez esse tipo de técnico poderia bater de frente com algumas lideranças como o Parede. Então, é muito difícil pensar num técnico nesse momento. Eu acho, agora da minha visão do que o Vila deveria fazer, tem que trazer um técnico para buscar os 45 pontos e terminar o campeonato, basicamente. Por mais que o campeonato ainda esteja em aberto, a gente esteja a 3 pontos do G4, eu não vejo o Vila brigando por isso com o rendimento de muitos dos jogadores que estão aí. Então, eu não acredito que qualquer técnico possa mudar esse patamar. Então, fazer um técnico decente que nos mantenha na Série B já vai ser interessante. E você, Ana, qual seria o perfil que você pensa que seria o melhor para o Vila nesse momento? Eli, eu vou de encontro com o que você fez, né, falou na introdução e muito do que o Aurélio também citou. Eu não consegui pensar em um nome neste momento, mas creio que o Vila precisa de um técnico para pensar um trabalho a longo prazo, no sentido que eu não acredito no acesso mais para o Vila. Então, um técnico que vai suportar a pressão desse restante da Série B, deixar o Vila na Série B com tranquilidade, que agrupe os jogadores, faça um trabalho. Antigamente no futebol falava o trabalho de paizão, né? De chamar os jogadores e reunir a família novamente. Ao mesmo tempo, um trabalho mais técnico. O que nós vimos ontem contra o Curitiba, o time adversário tabelar com um homem a menos não pode acontecer em um time profissional. Não pode acontecer nunca. Aquilo ali é falta de treinamento, é falta de jogador entender a filosofia do técnico. Enfim, a gente precisa de o Vila precisa de um treinador que reúna tecnicamente o elenco, dê forças psicológicas para terminar essa Série B com tranquilidade e inicie o projeto de 2026. Eu vejo dessa maneira. São as características que eu penso. Ana Lívia, gosto de um treinador com mais energia, um treinador que vibra, que grita, enfim. Mas só isso não é suficiente. Não é isso que vence o jogo. Essa é uma característica. E eu vejo que a torcida do Vila se apega muito nessa característica. O treinador tem que estar pilhado dentro de campo, tem que estar gritando. Luizinho não parava quieto. Luizinho abria buraco dentro do gramado e foi do lado do buraco que ele abriu que o Curitiba fez o que quis.
Então, o que eu enxergo de características é essa: um treinador que vai aguentar a pancada do restante dessa Série B e planejar a 2026. Eu também gostaria de ver esse treinador. Acho difícil, sabe? Um cara que chegasse nesse ano e ficasse pro ano que vem. É uma prática muito incomum, mas eu gostaria de ver o Vila fazendo esse tipo de movimento, sabe? Um cara que já viesse com um trabalho para longo prazo, porque eu acho que o Vila passa muito por isso, sabe? Outras equipes que conseguiram, por exemplo, observem aqueles times, de vez em quando acontece, um time sai lá da Série C, vai bater lá na Série A. Quase sempre esse time tem um treinador de longo prazo e uma base. Alguns clubes fizeram esse movimento. O Criciúma fez esse movimento com o Tencate, o Fortaleza fez esse movimento lá atrás, a Chapecoense conseguiu fazer esse movimento em um momento, o Atlético na outra década fez esse movimento, porque o Atlético não tinha esse do treinador também não, mas tinha uma base de time. Então, é você ter uma base de time e um treinador que conhece muito bem aquela base, porque aí você fica forte coletivamente, né? Então, eu gosto dessa ideia de que o Vila trouxesse alguém agora para já ficar agora, fazer essa temporada e no ano que vem tentar buscar um outro modelo, vamos dizer assim, uma outra postura do Vila dentro de campo. Questão de nome é sempre complicado, né? Porque fica parecendo que a gente está querendo agenciar o treinador, mas eu gosto também muito do Alan Al, que o, que o Aurélio citou. Acho que é um cara para longo prazo. Ele saiu do Vila aquela vez, né? Parece que um pouco estava tudo muito andando, de repente ele apareceu fora. Eu acho que deve ter tido aí algum entreveio com a diretoria do Vila, mas ele Ele, estava muito. Sim, não, eu tive a oportunidade de entrevistar ele e o que ele me citou foi que ele, inclusive, tinha um contrato de renovação automática. Porém, à época, o salário dele seria muito alto com a renovação. E aí a diretoria e ele entraram em um acordo para rescindir, e aí ele acabou não ficando para 2023. porque esse é o tipo de trabalho que eu acho interessante, sabe? É o trabalho que você vê. Aquele turno que ele fez no Vila foi o melhor da história do Vila, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que ele pegou um time que parecia que não tinha jeito. Ele não pegou nada do início, mas assim, independente de ser ele ou outro treinador, eu gostaria de ver alguém fazendo esse tipo de trabalho no Vila agora, sabe? Porque eu acho essas trocas muito perigosas. Porque, por exemplo, o Vila não pode errar de jeito nenhum agora, de jeito nenhum. Senão, aquela situação que era para brigar por acesso, ela vira uma situação de meio de tabela e pode virar até algo ruim. Então, eu acho sempre perigoso você mexer no comando. Eu acho que dirigente de futebol deveria mexer o mínimo possível no comando. O treinador tinha que ficar 4, 5 anos, o mínimo possível, porque isso sempre é uma manobra perigosa quando você mexe no comando. Observe o Luizinho. O Luizinho, até o Jesus Jales aqui, ele citou, e ele está muito, muito certo. Aquela estreia do Luizinho já mostrou para todos nós que ele não ia ter vida longa. A estreia já deixou isso muito claro. Não vai ter vida longa. Porque quando o cara vem no primeiro trabalho dele, sai 2 jogadores de campo e critica ele, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Né? Teve alguma coisa no trabalho do Luizinho que não foi explicitado, mas que deixou o elenco do Vila muito contrariado. Eu tenho isso para mim, sabe? Eles nunca engoliram o Luizinho.